Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que rege a nossa vida e muita gente nunca ouviu falar, que são as crenças limitantes. Percebam que hoje eu não vou falar sobre crença religiosa, eu vou falar sobre crenças limitantes no geral. Algumas pessoas não entendem o que é uma crença limitante. Na verdade, nós somos um conjunto de crenças limitantes. A maneira que você se sente em relação ao mundo, a maneira que você vê as outras pessoas, a maneira que você reage de acordo com o que as outras pessoas fazem para você, isso é uma série de crenças limitantes que você tem. Todo mundo tem, na verdade. Mas afinal, o que é uma crença? A crença nada mais é do que uma maneira que você acha que o mundo deveria ser, deve ser ou que o mundo é. Parece um conceito complicado, mas não se preocupe que eu vou explicar direitinho para você o que é. A crença limitante nos ajuda como pessoa, mas também como sociedade. Eu vou fazer uma historinha para você entender melhor. Imagina agora que você é um caçador, mas não um caçador atual, um caçador da época que nós vivíamos em tribos ainda. Só que tem um porém, você é um péssimo caçador, você está o dia inteiro, a noite inteira na mata e não conseguiu caçar nada para sua família comer. E se você não caça, a sua família não come. Até o momento que você está andando e de repente você vê um coelho morto no chão. Você com fome, você sabe que a sua família está com fome, você fala, olha, não foi eu que matei, mas ele já estava aqui, é melhor do que nada. E você pega esse coelho e começa a ir para casa. Mas à medida que o caminho vai passando, na sua mente fica alguma coisa pipocando. Eu não devo fazer isso, eu não devo fazer isso. E você percebe que é uma péssima ideia levar um coelho morto para casa e você simplesmente dispensa esse coelho e talvez leva frutas ou talvez tenta buscar mais alguma caça verdadeira para você fazer isso. Mas por que a sua mente não deixou você levar um coelho morto para casa? Bom, talvez hoje você saiba, com toda a informação do mundo, né, toda a internet, toda a televisão, do porquê que não se deve levar um animal morto para casa. Mas mesmo assim, muita gente que está vendo esse vídeo não sabe o motivo exato do porquê nós não podemos levar um animal morto para casa, mas sabe que é errado levar um animal morto para casa. O que é isso? É uma crença limitante, uma crença que ajuda a viver como sociedade e como pessoa. Afinal, essa carne provavelmente ia fazer a família dele toda passar mal e talvez se fosse numa época tão antiga assim, até mesmo muitos membros da família poderiam morrer. Mas para você entender ainda mais como essas crenças limitantes afetam a nossa vida, eu vou falar para você agora um caso muito comum de um transtorno bem normal que eu atendo na minha clínica, que é o medo de falar em público. Boa parte das pessoas que têm medo de falar em público nada mais é do que uma crença limitante instalada lá na infância. Eu não sei se você sabe, mas basicamente, boa parte, quase todas as nossas crenças limitantes são instaladas lá na nossa infância, antes dos 7 anos de idade, normalmente pelos nossos pais, avós ou qualquer outra figura de autoridade, professor e tudo mais. Bom, voltando então ao nosso amigo que tem medo de falar em público, lá na infância, lá quando ele era bem criança ainda, como toda criança, gosta de correr, de fazer festa, de falar, e uma maneira que os pais encontraram de tentar fazer a criança ficar quieta é, claro, brigando com essa criança, certo? Agora imagine que essa criança está num supermercado e começa a falar alto, correr e brincar. E essa mãe e esse pai começam a ficar nervosos com isso, então eles chamam a criança e falam assim, shh, quietinha, tá todo mundo olhando. Ou seja, ele acabou de criar uma crença limitante naquela criança que todo mundo olhar é ruim. Só que a criança não está ligando naquele momento para isso. Ela olha que realmente não tem ninguém olhando para ela, ela não se importa com isso e continua brincando. Mas lá na mente dela, plantou uma sementinha de que todo mundo olhar para ela é ruim. Então, essa criança ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ela chega na primeira série. O que toda professora de primeira série faz quando tem alunos novos, principalmente na primeira série, que todo aluno é novo? O aluno vai lá na frente, o aluno precisa se levantar, falar o próprio nome, onde mora, e uma série de outras coisas, que cor gosta, hobby, sei lá, coisas do gênero. E o que acontece com essa criança? No momento em que ela vai falar para todo mundo para o que está fazendo e olha para essa criança. Nesse momento, uma vozinha lá no fundo da cabeça dela começa a falar, todo mundo me olhar é ruim, todo mundo me olhar é ruim, todo mundo me olhar é ruim, todo mundo me olhar é ruim. E tá todo mundo olhando para essa criança. E essa criança começa a se sentir muito mal. Essa criança começa a gaguejar, essa criança começa a suar frio, essa criança começa a olhar para todo mundo com desespero, bate um vermelhão nela, ou seja, é a pior experiência da vida dela. Ela lembra da mãe dela fazendo shh, tá todo mundo olhando? Não. Não necessariamente ela lembra disso, mas a mente dela, o subconsciente dela guardou essa informação e gravou para sempre na mente dela. E isso vai piorando cada vez mais. Quando ela vai para uma segunda apresentação lá na frente, apresentação de trabalho, ou na segunda série, por exemplo, novamente,
Quando ela está pensando em ir lá para frente para se apresentar, a mente dela já busca. Como foi as últimas vezes que eu me apresentei em público? Foi horrível. Eu suei, eu fiquei vermelho, eu gaguejei e vai piorando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Bom, é então que entram as terapias, principalmente a hipnoterapia. O que a gente faz através da hipnoterapia ou através de uma terapia convencional? Só que a convencional leva bem mais tempo. Nós alteramos essa crença limitante. Basicamente, a gente pega essa crença limitante e transforma ela em outra crença limitante, que as pessoas olharem para ela, não tem problema algum. E talvez você pense, será que a gente não quebrou essa crença limitante então? Não, é impossível quebrar uma crença limitante. Basicamente, nós transformamos essa crença em outra crença limitante. Porque o que acontece? Todo mundo olha para ela, agora para ela não faz mais sentido. Mas se ela estiver pelada, aí sim, ela ainda vai ficar com vergonha. Ou seja, essa crença limitante, ela só vai se modelando, modelando, modelando. É impossível você ter uma crença que não limite você até certo ponto. Ou seja, toda crença é uma crença limitante. Não importa o quão ampla, o quão ilimitada que ela pareça, ela realmente é sempre uma crença limitante. Então, por exemplo, digamos que você pense o seguinte, eu posso ser o prefeito da minha cidade. Parece, bom, grande coisa, não parece? Parece uma crença que realmente não te limita por ser prefeito da cidade. Mas é uma crença limitante. Por que ser prefeito se você pode ser governador? Mas se você acreditar que você pode ser governador, te limita. Por que não presidente do Brasil? E ser presidente do Brasil também te limita. Por que não ser presidente de outros países? E ser presidente de outros países também te limita. Por que não ser presidente do planeta inteiro? E por que não ser presidente do universo inteiro? Ou seja, sempre vai ter uma limitação. E essa limitação ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Ela pode impedir você de ficar pelado na frente de todo mundo ou ela pode impedir você de simplesmente falar a sua opinião na frente de alguém importante. Mas de tudo que eu falei aqui, eu acho que a mensagem que mais importa é a seguinte. Cuidado, 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 muito cuidado com tudo que você fala para qualquer criança com menos de 7 anos. Principalmente se você for autoridade para essa criança, se ela for o seu filho, se ela for o seu sobrinho, se ela for algum primo seu que te admira muito. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes é mais fácil para a gente assustar a criança, botar uma crença naquela criança, do que realmente ensinar ela o que você quer fazer. Por exemplo, assim, uma criança está no quarto e você quer que ela saia do quarto. Em vez de você simplesmente pedir para ela sair, normalmente o que as pessoas fazem? Apagam a luz e falam, sai daí que está escuro. E a criança sai apavorada porque ela não sabe o que pode esperar do escuro. Ou seja, acabou de criar uma crença limitante naquela criança de que o escuro é uma coisa ruim. E talvez agora você esteja se perguntando, mas será que essas simples frases, essas poucas coisas que eu falo realmente criam crenças na minha criança, criam crenças na minha filha, na minha sobrinha, nas crianças que eu conheço? Sim, durante todos os anos de hipnoterapia, eu já visitei centenas e centenas e centenas de crenças limitantes de pessoas. E vou dizer para vocês, as crenças que mais limitam, os transtornos mais complicados que sempre tem origem em uma frase boba que às vezes os pais falaram num momento de raiva ou simplesmente falaram de uma maneira que a mente que ainda está em desenvolvimento da criança não soube interpretar direito. Bom, mas para você entender mais ou menos o que pode acontecer, digamos que o pai está bebendo uma bebida alcoólica e a criança de 4, 5 anos, um menininho de 4, 5 anos, chega lá e pede para tomar um gole. E o pai fala, não, você só pode beber quando virar homem. Para nós adultos parece uma fase simples, né? Depois que ele tiver 18 anos ele pode começar a beber. Porém, para a criança que o cérebro ainda está em desenvolvimento, essa mensagem pode se distorcer de uma maneira em que ele entenda que, para ser homem, ele precisa beber. Afinal, ele só vai beber quando virar homem, então para virar homem, ele precisa beber. Isso pode sim transformar ele num alcoólatra de acordo com o ambiente que ele vive. Ou seja, é uma crença que foi criada e que, se for estimulada pelo ambiente, pode sim transformar a vida dele no inferno. Pode transformar a vida dele, ele pode se transformar num alcoólatra, numa pessoa que bebe descontroladamente. Por quê? Porque o instinto dele, o subconsciente dele precisa provar para ele e para o pai dele de que ele é um homem já e por isso ele precisa beber, beber e beber. Então assim, muito, muito cuidado com o que você fala. Eu tenho uma criança de 2 anos, a minha filha, a Nina, e eu tomo extremo cuidado para conversar com ela, para não falar nada que realmente vai criar uma crença nessa criança, né? Mas lembrando que falar com jeito com uma criança não significa que você não pode dar limites para ela e você não pode dar educação para ela. Você deve educar ela, você deve dar limites para essa criança, porém de uma maneira em que ela compreenda bem e que não seja mal interpretada com o que você fala. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aqui o que você achou sobre crenças limitantes, se você já conhecia, você ficou sabendo agora,
Quer mais informações sobre crenças limitantes? O que você acha que são crenças limitantes? Vamos conversar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais dicas de hipnose, para entender um pouco mais sobre a mente humana. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e até a próxima.